Olá, boa tarde. Essa é a nossa última aula de gestão da qualidade do curso de Engenharia de Controle e Automação. E conforme a gente faz, né, eu vou estar mostrando para vocês. Hoje, como é a última aula, não adianta mostrar o plano e qual que vai ser a próxima aula, né? Porque a próxima aula vai ser a prova, que vai estar disponível para vocês aí até o dia, no dia da 31, segunda-feira que vem, até às 23h59. Às 8 da manhã a gente já vai deixar essa prova disponível e aí às 23h59 a gente tira de circulação, beleza? Bom, gente, conforme a gente faz, né, a gente vai estar compartilhando com vocês o material que está disponível também lá no Google Drive e também no AVA, Moodle. E hoje a gente vai estar falando sobre a última matéria, que é o processo de certificação. Essa matéria, ela não cai na prova. A prova, basicamente, é a ISO 9001, mas é importante que vocês saibam, que já viram aí a ISO durante o semestre todo, e a gente vai ver que a certificação ela começa com um processo de auditoria. A auditoria é um processo sistemático, documentado e independente para obter evidências. E essas evidências são justamente as evidências de um sistema. Quando a gente tem uma auditoria de sistema de gestão da qualidade, é usado, então, a norma ISO 9001. Para uma auditoria de um sistema de gestão ambiental, a norma de referência é a 14001, e assim vai. Por que é um processo sistemático? É um processo periódico, ou seja, tem que acontecer com, no mínimo, 1 ano de frequência. É um processo que envolve toda a empresa, ou seja, o sistema, e é um processo também cujos resultados têm que ser documentados e cujos auditores têm que ser qualificados. Então, daí vem a questão de documentado. E é independente porque as pessoas que auditam não podem ter nenhum vínculo com aquele processo que está sendo auditado. E aí nós vamos ver que existem 2 tipos de auditoria, né? Auditoria interna e auditoria externa. Auditoria interna, os funcionários eles podem auditar a própria empresa. E, nesse caso, não podem auditar suas próprias áreas de trabalho. Já na auditoria externa, alguém de fora vai até a empresa. Para o processo de certificação, gente, as 2 auditorias são necessárias. A empresa tem que fazer uma auditoria interna, né, periodicamente, e aí, depois dessa auditoria interna, é feita, então, a auditoria externa. Essa auditoria, ela tem o que a gente chama de sistemática, né? Essa auditoria, ela é usada tanto para avaliar problemas que estão acontecendo, que é no caso de detectar vícios, não conformidades, problemas, reclamações de clientes, como também, gente, evitar a degradação de um sistema. Então, a auditoria ela serve tanto no processo de correção quanto no processo de melhoria de um sistema. O auditor, conforme a gente já falou, não pode pertencer à área auditada, e a auditoria normalmente avalia se as pessoas estão fazendo o que devem fazer e se estão fazendo como devem fazer. Então, dessa forma, a auditoria verifica se a pessoa está fazendo o que foi combinado, que é o que a gente chama de conformidade. Quando não se faz o que está combinado nos procedimentos ou na própria ISO 9001, isso é uma não conformidade. As auditorias, além de verificar a forma, né, e como estão sendo feitas as atividades, também avaliam os controles, os indicadores, os resultados. E aí, no caso de termos alguma não conformidade, ela não é uma atividade punitiva. Os auditados, cujas áreas tiverem não conformidade, eles vão ter que fazer um plano de ação e corrigir o problema. Então, não tem nada disso de, vai ter uma não conformidade na minha área, vou ser demitido. Não. Pelo menos nas empresas sérias isso não existe. É só que a auditoria, gente, ela não vê tudo que a empresa faz. Se a gente vê, por exemplo, a ArcelorMittal, cujos auditores passam lá normalmente 5 dias, não é possível avaliar todos os processos,
todos os funcionários, todas as atividades, todos os lotes produzidos. Nas empresas de até 100 funcionários, essa auditoria dura no máximo 2 dias. Então, mesmo nessas empresas, em 2 dias é difícil fazer tudo. Por isso que a auditoria é o último tópico que está falando aí, é um processo amostral. A empresa conversa com alguns funcionários, o auditor, né, conversa com alguns funcionários, verifica alguns resultados, avalia alguns lotes de produção e sempre em características amostrais aí. Né? Alguma dúvida até aí, Jório? Não, isso aí. Hoje a gente pode dizer que essa aula está sendo exclusiva, né? Você tem um Aula particular. Você tem um personal teacher. E aí, como é que funciona essa auditoria, gente? O auditor ele faz um planejamento, onde ele define, né, que áreas, que processos, o que vai ser auditado, qual é a data. Esse auditor, então, recebe alguns documentos da empresa, normalmente um manual da qualidade, um documento que fala dos indicadores, e ele, então, analisa, ele estuda esses dados para não chegar na empresa tão cru. E aí ele faz, com base nesse manual, nesses resultados, uma lista de verificação, o que ele vai verificar. E aí, ele, então, vai até a empresa e começa, então, com a reunião de abertura, onde ele se apresenta e conhece as pessoas da área, verifica se aquela lista que ele fez, aquele programa, pode ser atendido, executa essa auditoria e, no final, faz o que a gente chama de reunião de encerramento, relatando as não conformidades ou relatando que a auditoria transcorreu tranquila e não teve nenhuma não conformidade. Esse relato, além de ser verbal na reunião de encerramento, ele tem que ser também documentado na forma de um relatório. E aí, com essas não conformidades, com esse relato documentado, a área, então, tem que fazer, então, o que a gente chama de corrigir os problemas verificados. E se não tiver nenhum problema, for simplesmente uma melhoria que o auditor sugeriu, a área, então, faz umas ações preventivas ou ações de melhoria. E aí, a área, com isso, manda para o auditor esse plano de ação, dependendo da gravidade dessas não conformidades. A empresa não é certificada, se tiver grau maior, né, não conformidades maiores, a empresa tem que tratar esses planos e a auditoria volta para ver em 90 dias. E aí, né, se não for grave, ela volta no ano seguinte. Se for ações que carecem de um plano mais robusto, a auditoria é feita em 90 dias. Uma nova auditoria, uma revisão, né? Isso. E assim, gente, vira então, aí faz-se uma avaliação dessa auditoria e esse ciclo continua, ou seja, é sistemático, é periódico, é contínuo. E aí, gente, para preparar, né, como a gente já disse, a empresa tem, então, o auditor externo, ele tem contato com documentos da empresa. Isso é confidencial. Os auditores, eles assinam um termo de confidencialidade onde nenhuma informação pode ser passada. Faz, então, visitas às instalações. Agora, no caso que a gente está tendo pandemia, a gente está vendo uma série de empresas fazendo auditorias remotas. A gente pensa que não seria possível, mas eu acompanhei aí uma auditoria que foi realizada até com câmera, chamada de vídeo. O auditor vendo o funcionário fazendo a atividade, perguntando para o funcionário. Então, assim, a gente está vendo que a pandemia trouxe uma nova forma de trabalhar. Né? O auditor, gente, ele pode vir sozinho na empresa ou ele pode vir em grupo. Tem auditorias aí que a gente tem 3, 4 auditores ao mesmo tempo. Uma auditoria na Vale normalmente leva 3 ou 4 auditores. Uma área muito grande, né? E aí, gente, essa auditoria, ela tem alguns pontos de escolha, né? Ele normalmente escolhe para falar com os funcionários que fazem atividades mais críticas, atividades mais relevantes, que são departamentos que vão estar contidos no escopo. Então, quase sempre, gente, áreas de contato com o cliente, áreas de produção, são áreas que toda auditoria tem. Mas, em alguns casos, essas auditorias, um ano ela verifica, por exemplo, o setor de suprimentos, no outro ano, o setor de manutenção. Ela não precisa passar todos os anos em todos os setores.
E também ela tem o que a gente chama de representatividade. Esses pontos, eles têm uma amostra representativa, ou seja, quanto mais clientes um determinado setor atende, mais você pode aumentar essa amostragem. Eu não preciso ver um único produto, um único lote, eu posso fazer isso de acordo com o que tenha de produção. A empresa envia para o auditor a documentação, gente, e essa documentação ela tem a condição de verificar, antes de ir na empresa, se pelo menos no papel a coisa está funcionando. Né? Então, verificar se todos os elementos requisitados estão presentes no sistema. E também para verificar se os procedimentos garantem um controle. Então, a chance do auditor chegar na empresa e não ser tão engambelado, né, ou tão enganado, porque ele já conhece um pouco dos documentos da empresa. Esses documentos normalmente são enviados entre uma semana e um mês antes da auditoria, de modo que o auditor se prepare aí. Então, o auditor não chega cru, ele já chega perguntando, me mostra o documento tal que a sua empresa faz, porque no manual, normalmente, já faz referência a esse documento. E aí, conforme a gente disse, né, tem a reunião de abertura, visita, condução, reuniões e o encerramento, onde fala, então, as não conformidades. E por falar, né, em não conformidades, gente, essas não conformidades podem ser com base no documento que o auditor viu, ou pode ser também com base em entrevistas, com base em depoimento de funcionário. E até mesmo pela questão visual. O auditor chega e viu uma série de produtos sem identificação, né, sem lote, e isso ele não precisa conversar com ninguém. Como é que você vai identificar quando foi produzido isso? Né? Então, uma vez que o auditor ele faz todas essas verificações, ele avalia se está conforme ou não conforme. Ele vai no requisito da norma. Por exemplo, o requisito que você olhou aí, Jório, a empresa tem que ter uma análise de contexto, uma análise SWOT. Isso é um requisito da norma. Eu vejo, então, o requisito é a análise de contexto. E aí chega na empresa, essa empresa não fez essa análise SWOT, ou fez uma análise incompleta, só com questões internas. E aí é uma não conformidade. E aí o auditor ele fala, olha, no requisito 4.1, análise de contexto, foi feita uma não conformidade, foi a ausência de planejamento estratégico. E a evidência é justamente o que prova. A ausência de planejamento estratégico para o ano de 2022, por exemplo. Ou foi realizado planejamento estratégico para o ano de 2021, mas esse só continha elementos internos. Não foi feita uma análise de elementos de ameaças de oportunidades externos. E aí a empresa, então, tem uma não conformidade. Sempre, gente, o auditor vai passar, se teve uma não conformidade, ele vai passar que item que foi ferido, qual foi a violação e qual a prova que ele tem. Por exemplo, né, não foram realizadas análises críticas na empresa desde agosto de 2019. O manual estabelece, no item 9.3, que a reunião deve ocorrer a cada 6 meses. A crise de mercado e a pandemia do Covid impossibilitaram o clima para que as reuniões programadas ocorressem. E a gente vê que essa ocorrência contraria o requisito 9.3 da norma. Como é que você redigiria essa constatação, Jório? Você acha, como auditor? Requisito 9.3. Análise crítica pela autodireção. Qual foi a violação e qual foi a evidência? A violação foi que não tem registro lá da ocorrência da reunião, né? Ele não encontrou o registro da reunião, certamente, né? Porque deve ter lá, no manual, deve estar dizendo que essa reunião tem que acontecer no prazo tal, numa data semestral, tal. No manual fala que é semestral. Chegou lá na data, lá, aliás, nos últimos 6 meses não foi encontrado nenhum registro da reunião, nenhuma ata, nenhuma folha de presença, nem nada a respeito. Se você não tem nada disso, perdeu, Pedro. Então, gente, como é que o auditor vai redigir essa constatação? Item 9.3, que é o requisito da norma, análise crítica pela autodireção, violação, ausência de registro de análise crítica semestrais. Evidência. A última reunião de análise crítica aconteceu em agosto de 2019. Depois disso, não foram encontrados novos registros. Basicamente,
Com essas três informações, gente, o auditor ele fala o que aconteceu e isso não dá dúvidas. E aí a empresa tem que tratar, entendeu? Não é com base em achismo, vamos falar assim. E aí, gente, com esse relatório de conclusão, a empresa pode ou não ser certificada. Existem as certificadoras, ela tem algumas regras. Se tiver alguma não conformidade, que a gente chama de crítica, ou grau maior, que é aquela não conformidade de um requisito que não é atendido na totalidade, a empresa não é auditada e aguarda-se até 90 dias para uma nova auditoria, para ela tratar o problema e voltar ao auditor. E também algumas certificadoras, quando tem não conformidade menor, várias não conformidades acima de 5, eles também fazem, então, uma nova auditoria. Bom, aqui a gente vê um relatório de não conformidade, onde vem escrito qual que é a não conformidade, se for de produto, de processo, e aí então descreve a não conformidade, e a área então tem que descrever qual que foi a ação imediata, a causa, a ação corretiva, o responsável, o prazo, e depois então o auditor avalia se isso foi ou não eficaz. E aí, gente, essas não conformidades, elas, de tempo em tempo, o auditor também vai avaliar a efetividade. As não conformidades dadas esse ano, ele vai avaliar na próxima vinda dele se a empresa fez, também surtiu efeito. E aí é o ciclo, né, que nunca termina. É igual cortar unha. Sempre vai estar, né? Vai ter que estar fazendo. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, como é que nós vamos fazer na semana que vem? A prova vai estar disponível por um link. Esse link vocês vão ter disponível, ele vai estar disponível. Deixa eu pegar aqui a avaliação, gestão da qualidade. Ele vai estar disponível num link. Esse link vai direcionar vocês para um formulário do Google. E nesse formulário do Google vocês têm as questões. Conforme eu disse aí, a gente vai ter 70% da prova de questões objetivas, de múltipla escolha, e 30% aí descritivas. A prova, ela pode ser feita em coisa de 30 até 50 minutos, não gasta uma hora, e eu considero que está bem fácil, viu, Jório? Bom, professor, vamos fazer lá. Vamos ver se eu não falo muita bobagem nas discursivas. Beleza. Bom, gente, é isso que eu tinha. Bom trabalho para vocês, boa prova. Muito bom estar com vocês aí. Espero encontrá-los aí nos próximos semestres aí. Tá bom? Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade de sempre e suas aulas excelentes, tá bom? Valeu, Jorge. Prazer, mais uma vez, ter feito uma aula com o senhor. Valeu, Jorge. Um abraço para você, cara. Fique com Deus. Boa sorte. Um abraço, cara. Tchau, tchau.